E aí, pessoal, tudo bom? Como é que era? Joia, Marco Antônio. E aí, pessoal, primeira aula depois da prova. Isso aí, como é que esperamos que todos tenham saído bem, né? O SOAP, a gente viu que vai realizar a comunicação com os nossos websites. Ótimo. Porém, pessoal, nós precisamos, de alguma maneira, descrever os serviços que existem no servidor e como nós vamos invocá-los. É aí, pessoal, que surgiu a ideia do WSDL. Como é que eu vou me comunicar com alguém? Como é que eu vou passar uma mensagem para alguém sem saber as regras? Então, vamos formalizar esse conhecimento, Marco Antônio? Vamos lá, então, pessoal. Então, formalizando aí. Então, a ideia é que a gente possa divulgar, descrever a estrutura de comunicação que será seguida pelos serviços e a estrutura a ser também seguida nas trocas de mensagens. Ou seja, nós estamos estabelecendo, junto ao nosso protocolo SOAP, como esse processo irá ocorrer. O SDL provê uma documentação para detalhar toda a comunicação em sistemas distribuídos. Falando em sistemas distribuídos, a ideia também não é nova, pessoal. Lá no Corba, lá no Java RMI, já existia um processo descritivo para se saber como conectar, como trabalhar. Definição então, pessoal, acompanha aí. WSDL, pessoal, são XML para descrever uma coleção de serviços. Uma coleção de serviços. Então, todos os serviços que uma aplicação que considera web service será disponibilizado através de arquivos XML, que são, na verdade, o WSDL. Ele também descreve o quê? Os pontos de acesso, onde nós devemos intervir para ter acesso ao serviço. Também a definição das mensagens entre as duas ou mais aplicações e um servidor web. A mensagem que o Marco Antônio falou, a gente pode até pegar aqui já uma dessazinha já e prosseguir. Nós temos, no arquivo WSDL, funções e mensagens. Dois tipos de elementos que vão ser essenciais para que a gente possa trabalhar. Funções, a gente vai ver, e mensagens a gente também vai ver. Vamos dar uma olhadinha. Você começou a falar de elementos, aí a gente começa a aprofundar no WSDL. Duas partes. Vamos entender as funções então agora. Vamos dar uma acompanhada aí. Quando a gente fala de funções, pessoal, nós estamos falando que deve ser informado dentro do nosso arquivo que cada um dos serviços faz, o que cada um dos serviços faz, como invocá-los e o mais importante, como fazer para achá-los. Então, o arquivo WSDL, que a gente vai aprofundar mais ainda, a gente vai chegar a um ponto de escrever todos os elementos. Ele não existe sem as funções e sem as mensagens. Se não existe sem as funções e sem as mensagens, vamos entender as mensagens. Então vamos lá. As mensagens definem o formato como a mensagem de entrada e saída baseada no protocolo SOAP que nós já conhecemos. No WSDL, ocorre quando vocês abrirem, vocês vão enxergar claramente, cristalinamente, a descrição da mensagem, o tipo que vão existir dentro da mensagem. Por exemplo, a mensagem vai ter um campo tal que é do tipo string, um campo nome do tipo string, um campo idade do tipo int. Vai ter toda essa especificação dentro da mensagem, que é o quê? A informação que de fato é trocada entre as aplicações. Certo, pessoal. Então, surge uma pergunta, Marco Antônio. Qual? Por que utilizar o WSDL? Vamos responder? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, acompanha aí, vamos responder. Por que vocês vão utilizar o WSDL e não outra tecnologia? Claro que existem outras tecnologias, a gente vai comentar, a gente já até citou que lá no Corba, lá nos outros elementos, existem outros tipos. Então, por que utilizar o WSDL? Pensem aí. Obviamente, sempre que aparece esse nome forte, é algo a
tentar utilizar, não é? Com certeza. Você pode se sentir tentado e sem ficar com o pé atrás. Isso é algo consolidado. Quando essa palavrinha mágica, esse nome WPC, é o consórcio que regulamenta toda a formação, o formalismo da internet, pessoal. Então, o WSDL, pessoal, ele é uma recomendação da WPC, ou seja, o consórcio que normatiza os padrões para a internet, para o web, não para a internet, para o web. Então, eles vão seguir conceitos e regras definidos na especificação XML, como a gente citou, tendo suporte na maioria dos navegadores, ou seja, nada mais interessante comercialmente do que os arquivos WSDL. O WSDL é uma nova forma de realizar tal serviço. Qual serviço? Acessar aplicações remotas, aplicações distribuídas, serviços que não estão na máquina, oferecendo um grau de extensibilidade não encontrado nas demais tecnologias citadas. Lembrando, gente, quando você faz uma aplicação com RMI, o cliente tem que estar em RMI. Quando faz uma aplicação com Corba, o cliente tem que estar com Corba. Agora com WSDL ou com Web Service, o cliente vai ter acesso ao arquivo SOAP XML. Ele tem acesso ao arquivo WSDL para saber a descrição do serviço. Do lado do cliente, ele pode usar qualquer tecnologia que ele quiser que tenha suporte a isso. Por que utilizar WSDL? Devido às características que o Marco Antônio falou, que são intrínsecas ao nosso Web Service e logo ao WSDL, e dentro disso, essa extensibilidade é capaz de descrever parâmetros de mensagem independente de formatos ou protocolos que vão ser utilizados. Realizar o tratamento das mensagens. Ou seja, nós vamos entender, nós vamos ter o controle de todos os elementos que vão estar sendo trafegados, da mensagem em si. Efetuar o tratamento e divulgação de portas. Aqui a gente divulga o quê? O local específico para acessar o serviço. Observem que o WSDL, ele está presente em momentos importantes do nosso Web Service, desses momentos de comunicação. Por quê? Porque o nosso provedor de serviço, ele tem lá o seu serviço, a sua descrição de serviço, que vai ser realizado pelo WSDL na hora que nós quisermos, no caso, publicar esse nosso serviço para diversas pessoas. Ou seja, o WSDL descreve, mas a gente vai precisar de uma ajudinha do DDI para que a gente possa publicar isso para um grupo maior de pessoas, como o Marco Antônio já tinha citado. Porém, no nosso processo de descoberta, quando a gente também vai utilizar o DDI para descobrir, nós vamos ter que ter conhecimento. O DDI nada mais vai fazer do que passar para a gente a arquitetura, os elementos do WSDL. Conhecendo esses elementos, o solicitante do serviço irá trabalhar em cima desse WSDL para fazer essa ligação entre o cliente e o provedor. Entrando mais a fundo, agora começando a chegar a um nível mais baixo de todos esses elementos. Conhecendo o WSDL, já entrando no arquivo, WSDL de fato agora. Conhecendo toda essa estrutura, agora nós vamos conhecemos a importância, agora nós vamos adentrar a esse processo. Vamos lá, acompanhe conosco então. Essa padronização WSDL que deve ser seguida ali devido a essa importância que a gente contextualizou, ele vai seguir uma padronização de elementos definidos. Essa é a palavra, pessoal. Definidos, sendo marcações XML, que vão iniciar pelo elemento raiz, o elemento central, que é o definition. Além disso também, Alex, o que deve ter no arquivo conter diversos atributos de namespace que são utilizados para garantir a validade do arquivo com referências a arquivos XSD, XML e Schema Definition. E aí a gente falou que tem diversos elementos, não é? Vamos entrar então nesses elementos. Com certeza.
Tá aqui, pessoal, os elementos que nós vamos encontrar no arquivo dado SDL e que serão considerados válidos desde que sua sintaxe esteja correta.